Gênesis capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 10. Do 1 ao 10 está escrito assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ele perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu a árvore, era bonita, e as suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento, na sua versão pode estar na viração do dia, suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso escondi-me. Vamos ler também o 11, 12 ou 13. Aí Deus perguntou: e quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Pai, glorifica o teu nome esta noite e usa a minha vida. Eu me coloco à sua disposição e rogo por tua graça sobre mim. Rogo que o Senhor ilumine a minha mente, que o Senhor aqueça meu coração e que o Senhor fala com o seu povo neste lugar. Conduza-nos, direciona-nos, aviva-nos, desperta-nos, edifica-nos, confronta-nos, conforta-nos. Glorifica o teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero hoje falar com os irmãos sobre um assunto que este assunto acaba sendo a base das muitas consequências que nós vivemos hoje como seres humanos. É muito comum duas perguntas na nossa jornada da vida: convívio com pessoas e até mesmo na nossa própria existência. A primeira é quando nos deparamos com situações chocantes de homens praticando coisas que para nós são horríveis. Vendo uma mãe que abandona seu filho, gera o filho, coloca num contentor de lixo, gera o filho e abandona. E alguém diz: como a mãe faz isso? Ou quando vemos um tirano que oprime povos, que mata pessoas. Quando ouvimos falar de Hitler, de Mao Tse-tung, de Stalin, quando ouvimos falar de homens que foram ruins e fizeram coisas que na nossa cabeça, na nossa moralidade, é quase que inaceitável. Ou ainda quando ouvimos de um esposo que matou a esposa, de um filho que maltratou os pais, ou até mesmo de alguém que matou outro animal, como um cachorro.
uma série de questões que vemos na televisão, na internet, que lemos sobre o ser humano, e a gente fala, como o homem chegou a esse extremo? Que decadência! Como é que o homem se tornou tão ruim assim? Uma outra questão é a questão da bendita felicidade. Vivemos num tempo em que as campanhas publicitárias nos apresentam a conhecida como tirania da felicidade. O que importa é ser feliz. E por incrível que pareça, o homem corre atrás da felicidade. E parece que nunca está feliz. Parece que ele nunca alcança a tal da felicidade. Ele alcança status social, ele consegue uma boa carreira, ele se torna alguém rico, e daqui a pouco a gente vai ouvir que o rico se matou. O homem muito bem informado também se matou. Parece que o homem que conseguiu uma carreira estabilizada também não consegue estar feliz. Apesar da riqueza, apesar da carreira, apesar da inteligência, apesar de alcançar tudo aquilo que na nossa cabeça nos tornaria feliz, quando chegamos lá, parece que falta alguma coisa. E a pergunta que se faz é, mas como assim? E a resposta para essa pergunta está nessa palavra aí, queda. Talvez a queda do homem é a causa das muitas respostas que nós buscamos, ou então das muitas perguntas que fizemos, e parece que na lógica nossa não tem resposta. A queda do ser humano, a queda de Adão e Eva, é a base, é a causa para muitos dos nossos desafios e inquietações e complicações enquanto aqui estivermos, enquanto caminharmos. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem e viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. E ao criar o homem, viu Deus que era muito bom. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nesse estado da criação, de Gênesis 1, 26, 27 e Gênesis 2, o homem era perfeito. E por isso, quando a gente fala do homem, nós temos que perguntar, estamos falando de qual homem? Porque o homem, no mínimo, tem 4 estágios da natureza do homem. De lá para cá, nós temos que olhar para o homem, no mínimo, em 4 perspectivas. A perspectiva antes da queda, a perspectiva depois da queda, a perspectiva depois da regeneração e a perspectiva da glorificação. O que é isso? Antes de Gênesis 3, antes do homem cair e pecar, o homem era perfeito. E antes da queda, o homem tinha então capacidade dupla, de que é, primeiro, de não pecar, e segundo, de pecar. O que é isso? O homem poderia escolher ou não pecar ou pecar, porque Deus cria o homem livre. O homem, sendo perfeito, era livre e não tinha como ter nele inicialmente pecado, mas havia no homem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, então, o arbítrio do homem era livre. O arbítrio do homem era livre. A capacidade de escolha do homem era livre. Ele poderia não pecar, andar com Deus, obedecer a Deus, como também poderia pecar, deixar o Senhor e sua palavra, e então comer do fruto da árvore que Deus disse que não deveria fazê-lo. Então, antes da queda, o homem era livre, o arbítrio dele era livre, podia escolher ou uma coisa ou outra. Aí o homem peca, o homem cai, escolhe pecar. Depois da queda, o homem não é livre. O homem tem o arbítrio, mas o seu arbítrio
ele não é livre, ele está já influenciado pelo pecado. É por isso que depois da queda, o homem não pode não pecar. O que isso quer dizer? Depois da queda, o homem está incapacitado de não pecar. Enquanto vivermos depois da queda, qualquer ser humano nunca poderá dizer: eu posso não pecar. Mas tem outro estágio, qual? O estágio da regeneração. O homem regenerado é uma nova criatura. E como nova criatura, ele ganha uma capacidade, qual? De não pecar. Mas como? Ainda há nele pecaminosidade, mas ele ganha uma nova identidade, uma nova natureza. E portanto, o homem regenerado em Cristo, ele pode resistir ao pecado. Ele pode dizer não ao pecado. Se depois da queda, sem Cristo, ninguém pode não pecar. Depois da queda, em Cristo, o homem é regenerado. E regenerado, ele pode dizer não para o pecado. E então tem o quarto estágio, que é o estágio da glorificação, em que o homem não poderá mais pecar. Digamos, será glorificado, será como Cristo é. Então não terá mais no homem capacidade alguma de poder pecar. Será perfeito eternamente. E o que é que você quer pregar para nós, pastor? Quero pregar sobre as implicações da queda. Quando o homem cai, quando o homem peca, quando Adão e Eva são tentados pela serpente e eles cedem, e então nossos pais caíram, este acontecimento implica em quê? Quais são as implicações práticas na nossa vida, na existência, na humanidade, na nossa caminhada por aqui na terra, debaixo do sol? O ponto aqui é que isto que nós lemos não é mito e também não é alegoria, é um texto literal aqui, é uma história factual. De fato, Adão e Eva pecaram, de fato, Adão e Eva caíram, e nós somos prova disso, porque depois dele, todos que vieram depois dele, não tem como não pecar, vivem debaixo da natureza pecaminosa. Então eles pecaram. Mas, tá bom, eles pecaram, e daí? Eles pecaram, o que isso implica? Parece que Eva, ao conversar com uma serpente, está buscando o quê? Uma certa independência. Parece que o homem, ao rejeitar a palavra de Deus, está buscando uma certa independência. Mas infelizmente, isso não acontece. Porque depois que eles comem o fruto, eles jamais serão independentes. E também parece que eles querem o quê? Se tornar um Deus. Mas se tornam o quê? Escravos. 3 impossibilidades na vida do homem depois da queda. A primeira é a incapacidade de não pecar. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, o homem se tornou praticamente impossível de não pecar. Ainda que a gente se vê como gente boa, se vê como boa praça, se vê como queridinho, se vê como alguém que faz muitos bens, se vê como alguém que até eu sou legal. Eu vim dizer-lhes que até o mais legal que está aqui nesta sala, depois da queda, o homem, você não pode não pecar. Porque na queda, nos tornamos o quê? Escravos. O nosso arbítrio, ele é influenciado pelo pecado. O nosso arbítrio, a nossa decisão está sendo escravizada pelo pecado. E portanto, não podemos não pecar. Ainda que você diga, eu não quero, eu não vou, é impossível o ser humano sem Cristo, é impossível o ser humano, depois da queda, viver sem pecado.
andar sem pecado, andar sem errar. Portanto, se o homem buscava independência ao comer o fruto, infelizmente o homem se tornou escravo. Escravo do pecado, escravo de si mesmo, escravo do seu eu, escravo da sua natureza pecaminosa. Tudo que ele vai fazer passa a estar influenciado por esta tendência para o pecado. É por isso que o Natal é importante. Sabe por quê? Porque se o homem depois daquele se tornou impossível de não pecar, Deus providenciou o Cordeiro de Deus, providenciou Cristo Jesus. Deus providenciou seu próprio Filho e enviou seu Filho na terra. E seu Filho nasceu de uma virgem. E seu filho cresceu sem pecado. E seu filho morreu na cruz. E seu filho ressuscitou. E hoje podemos dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres do quê? Primeiro, livres da escravidão do pecado. Sem estar em Cristo, o homem depois da queda, ele é escravo do pecado, ele é escravo do seu eu, ele é escravo dele mesmo, ele é escravo da sua natureza pecaminosa. Mas o homem que está em Cristo, ele não é mais escravo, ele é livre, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e as que tudo se fez novo em Cristo Jesus. É por isso que Cristo é indispensável, porque só é possível viver livre do pecado se estamos em Cristo. Então a queda torna o homem escravo. Outra implicação dessa capacidade de não pecar, sabe qual é? É a da maledicência. É do homem fazer maldade. É do homem que o pecado atinge, toca todas as suas dimensões. Intelectual, moral, espiritual, todas. E o homem acaba fazendo o quê? Praticando às vezes coisas péssimas, ruins. Matando. É só ver Caim e Abel. Tão logo são expulsos. O homem, como Caim, mata Abel. Passa mais um tempo, você encontra outros relatos de homens como aquele que está chamado Lameque lá em Gênesis 4, que alguém pisou nele e ele matou a pessoa. Então há no homem uma natureza pecaminosa, perversa, pervertida, ruim. Eu vim dizer-lhes que a gente olha para a história de gente como Hitler e por aí vai, e a gente fala, não, eu sou legalzinho, eu vim dizer-lhes que há também em nós essa natureza. Aquilo que ele fez, talvez nós também poderíamos deslumbrar e fazer, porque há em nós uma natureza pecaminosa. Isso está em nós, isso está dentro do nosso coração. E sabe por que às vezes não fizemos? Porque embora o homem derrubou em nós a imagem de Deus, não derrubou totalmente. Essa imagem que Deus conserva em nós é que nos ajuda a não irmos para alguns lugares como aqueles que nós conhecemos de muita gente na história. Então o homem, por causa da queda, se tornou o quê? Perverso, pecador, uma tendência pecaminosa. Alguém diria, então quer dizer, pastor Israel, que o pecado só afetou a gente percebe isso só quando alguém faz coisas ruins como Hitler? Não. Também se percebe isso, sabe onde? Nas boas ações. Porque por causa da queda, é possível que o homem faça grandes coisas movido por ele mesmo. É possível que o homem doe um prédio para uma igreja movido nele mesmo.
É possível que alguém ajude pessoas movido por ele mesmo. É possível que o homem faça grandes coisas, mas a motivação é o seu eu, é a sua vaidade, é o seu elogio, é alguém dizer: puxa, como você é legal. É possível, depois da queda, o homem fazer coisas maravilhosas e a gente ficar encantado. Uau, meu Deus, que gente maravilhosa. Mas a motivação deste homem é o que? Ele mesmo, é a glória própria, é a vanglória, é o seu eu. Na verdade, ele está fazendo, mas a intenção, o interesse é que os olhos voltam para ele. E por que tem gente assim? Por causa da queda. E isso aqui todos nós podemos fazer. Todos nós podemos orar por pessoas pensando em nós mesmos. Todos nós podemos ofertar e ajudar pensando em nós mesmos. Todos nós podemos ajudar alguém pensando em nós mesmos. Todos nós, depois da queda, estamos sujeitos a isso. E como é que a gente vence isso? Tendo o ego transformado em Cristo Jesus, sendo transformados pelo Evangelho. E quando é que o Evangelho transformou o homem? Timóteo, o que ele vai dizer? Quando o homem não pensa mais nele do que ele é, e não pensa menos nele do que ele é. Na verdade, ele pensa menos nele. Sabe por quê? Porque não é mais por ele, é para ele, é por ele, para ele são todas as coisas. Não é mais quando o homem está pensando ou pouco nele ou muito nele. É quando o homem passa a entender que não é mais sobre eu, não é sobre mim. Eu me auto-esqueço, eu me auto-humilho, eu olho para ele e entendo que a glória e o louvor é somente para o nome do Senhor. O homem, depois da queda, ele pode fazer muitas coisas boas, motivado nele mesmo. Então a queda não apenas nos corrompeu quando a gente percebe que alguém faz muita coisa ruim, como Hitler. Não, a queda é tão real em nós, esse pecado está tão vibrante em nós, que até mesmo fazendo grandes coisas dignas de elogios e louvores, virtuosas, mas estão sendo feitas movidas pelo poder, pelo orgulho, pela vaidade, pelo narcisismo. E a gente sabe quando é que nós conseguimos vencer essas coisas? Quando o nosso eu é transformado pelo Evangelho. Sabe o que é que transforma isso na gente? Não é o quanto eu sou mais intelectual, não é o quanto eu sou mais poderoso, é o quanto o Evangelho está fazendo efeito em mim, é o quanto eu fui transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Segunda incapacidade, qual? A relacional. Depois que o homem peca, a palavra diz que eles ouvem a voz do Senhor no jardim. E eles vão fugir, eles vão se afastar de Deus. Por quê? Porque o pecado faz isso, nos afasta de Deus. O pós-queda, a tendência é que o ser humano não queira ter contato com o divino, ele se afasta. E o interessante é que Deus está vindo para estar com eles, como era de comum, era prático, era o normal. Mas depois que eles pecam, eles se afastam, eles se distanciam do Senhor. Por quê? Porque a queda fez do homem alguém que se separou de Deus, alguém que se afasta de Deus. O pecado não quer que a gente tenha comunhão com Ele. A natureza pecaminosa nos afasta do Criador. E o homem está praticamente que impossibilitado dele mesmo, com suas forças, do seu jeito,
chegar até Deus. É Deus quem vem ter com o homem. É Deus com sua graça que se aproxima. É Deus que com sua bondade chega perto da gente. É Deus que toma a iniciativa para falar com o homem. Sabe o que é isso? O homem que no jardim tinha prazer em Deus, agora não tem mais. Agora ele se afasta. Aí alguém diria: Israel, por que então que eu não tenho vontade de orar, de jejuar, de ler a palavra? É a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa. Tudo o que ela quer é que a gente faça o quê? Busque satisfação em outros lugares. Satisfaça ela mesma de outros jeitos. Então a carne sempre vai nos levar longe do Senhor e procurar satisfação em outros lugares. E aqui tem um ponto que é interessante. Antes da queda, o prazer do homem estava em Deus. Deus era o maior prazer dele. Ele contemplava a glória de Deus. Depois da queda, ele se afasta, ele se esconde, ele está se afastando. E parece que agora ele não quer mais estar perto do divino. E a gente acaba vivendo isso hoje. Estamos buscando prazeres em nós mesmos. Escute isso. O ser humano, o seu coração é uma fábrica de ídolos. Nós transformamos com muita facilidade desejo do coração em ídolos. Nós transformamos com muita facilidade carreira em ídolo, esposa em ídolo, filhos em ídolos, titulações em ídolos, dinheiro em ídolos, fama em ídolos. Nós transformamos com muita facilidade. Por que fizemos isso? Porque Deus nos criou como seres relacionais. E a gente cria nossas divindades, nossos deuses. Passamos não mais a nos satisfazer em Deus. E então buscamos alguma coisa, alguém que nos satisfaça. E sabe qual é o ponto? Nunca nos satisfazem por completo. Por quê? Porque a plena satisfação para o ser humano tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. A plena satisfação para o homem é a comunhão com o divino. Quando o homem tem prazer em Deus, o homem encontrou aquele único que pode satisfazê-lo na sua plenitude. Antes da queda não havia falta no homem. Depois da queda falta alguma coisa. Na verdade não falta alguma coisa, falta Deus. Falta comunhão com Deus. Falta ter prazer em Deus, falta desejar o Senhor, falta anseiar por Ele. E como há em nós, como disse Eclesiastes Salomão, Deus colocou em nós a eternidade. E então tudo que a gente coloca aqui a preencher, não preenche, não satisfaz, não completa, falta alguma coisa. O que é que está faltando? Eu consegui dinheiro, eu consegui status, eu consegui carreira, eu consegui casamento, eu consegui filhos, eu consegui tudo que eu buscava. O que é que está faltando? Está faltando Deus, está faltando comunhão com Deus, está faltando vida com Deus, está faltando encontro com o divino, está faltando proximidade com Ele, porque a verdadeira satisfação só está em Cristo Jesus, só está no Criador da minha e da sua alma. A queda nos afastou dele. Então nos gerou em que implicação? Essa insatisfação, essa impossibilidade de satisfação plena. Porque se a queda me afasta dele, sem ele não há satisfação plena. E eu pergunto a você, o que você está procurando? Estou buscando felicidade. Onde?
na carreira, no casamento, nos meus filhos, no meu trabalho. Eu vim dizer, você vai procurar, vai ter, e quando chegar lá, vai dizer, falta alguma coisa. Vou lhe dar um conselho. Consiga tudo isso. Mas entenda algo, sua alma, sua vida vai ser completa quando você se encontrar com o divino. Quando você ter comunhão com o divino. Quando você ter vida com o divino. Quando você não viver longe dele. Porque na queda somos afastados dele. E esse afastamento nos torna impossíveis de alcançarmos a verdadeira satisfação. Só que tem um ponto, qual? Se o homem não consegue ter prazer em Deus depois da queda, porque o pecado leva para o mal, só se ele for renovado por Cristo. Então isso vai implicar um outro problema, qual? A missão, o problema ou a impossibilidade missional. Que isso? Para que o homem foi criado? Qual é o fim supremo do homem? O fim supremo do homem é o quê? Por que que o homem existe? Por que que Deus nos criou? Deus nos criou. Para quê? Para que a gente o glorifique e tenha prazer nele. Então, o fim último do ser humano é a glória de Deus. É glorificar o Criador. Quando eu falo em fim último, quer dizer que tem outros fins também. Mas o último é aquele que todos os outros fins levam para este. Quando se diz, por exemplo, quando se diz que o fim último da igreja é o culto. Mas por que é o culto? Onde é que fica a evangelização? Onde é que fica o social? Onde é que fica a comunhão e a edificação? É que tanto a comunhão, a edificação, a evangelização e o social, todos estes caminhos nos levam para o fim último. O que? O culto. O que? A glória de Deus. A gente evangeliza para quê? Para ganhar pessoas. Para quê? Para que juntos, quando foram ganhados, glorifiquemos a Cristo. Somos edificados para quê? Para servir e adorar a Cristo. Fizemos sociais para quê? Para manifestar o quê? A glória de Cristo. Então o fim último da igreja é o culto, é a adoração, é a glória. Mas tem outros fins. Então o fim último do ser humano é glorificar o Senhor e ter prazer no Senhor. Se o homem não tem prazer no Senhor, ele não o glorifica. E aqui está o ponto, qual? Se o homem não o glorifica, ele jamais é feliz. Por quê? Porque o homem encontra felicidade quando ele cumpre o porquê dele existir. Quando ele cumpre a razão do porquê ele existe. Quando o homem não cumpre o seu propósito, ele nunca é feliz, não há felicidade nele. Agora, quando o homem consegue de fato cumprir a missão de porquê veio, de porquê existe, ele é feliz. E a pergunta é, qual é a missão? É glorificá-lo. Portanto, se alguém está buscando felicidade, eu vim dizê-lo, queira cumprir a missão que Deus lhe deu. E qual é a missão? Glorificar o nome dEle e ter prazer nele. Sabe isso quer dizer o quê? Viva de forma que a sua vida glorifica o nome dEle. Exista de forma que a sua existência glorifica o nome dEle. Caminhe de forma que a sua caminhada exalta, magnifica, glorifica o nome daquele que te criou. Enquanto a nossa vida não for assim, buscaremos felicidade e não acharemos. Sabe por quê? Porque a gente é feliz de verdade quando cumprimos o propósito de por que estamos aqui. E Deus é glorificado quando Ele é desejado.
está buscando felicidade, dê Jesus ao Senhor, e Ele vai ser glorificado. Quanto mais Ele é glorificado, mais feliz é aquele que o glorifica. E glorificar, que eu falo aqui, não estou falando aqui da glória, não, estou falando de vida. Quanto mais alguém viver de forma que o nome dele é glorificado, muito mais feliz será esta pessoa. É por isso que Paulo poderia morrer com tranquilidade ao dizer: eu não considero a minha vida preciosa, conquanto que eu cumpra a missão pela qual eu existo. O que é isso? Paulo é alguém que viveu feliz da vida, nas prisões, nas lutas. Carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, ele escreveu na prisão, iriam cortar sua cabeça, e ele consegue dizer: alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Paulo consegue escrever cartas de alegria, mesmo sabendo que vai morrer. Paulo, que alegria, que felicidade, que nível de vida é esse? É o nível de vida de quem entendeu que a real felicidade está em glorificar o Senhor na minha vida, na minha caminhada, em cumprir com a minha missão. Mas pastor, eu sou médico, não sou pastor. Ei, não tem a ver com ser pastor. Pastor, eu sou psicólogo, eu não sou pregador. Não tem a ver com ser pregador, tem a ver com viver de forma que o nome dele é glorificado com sua vida. Tem a ver com trabalhar de forma que o seu trabalho glorifica, exalta o nome dele. Então o homem, depois da queda, ele está praticamente impossibilitado por si só de cumprir essa missão. Quer dizer, sabe o que é? O homem errou o alvo. O homem falhou. Que alvo que ele errou? O alvo da glória de Deus. O alvo da sua missão. O alvo missional. E a gente acha que é felicidade. Eu quero ser feliz. O que importa é ser feliz. Eu faço aqui, o que importa é ser feliz. Eu vou cortar meu cabelo, porque o que importa é ser feliz. Vou colocar tatuagem, e ele coloca tatuagem, faz mais de faz. Vai, eu quero ser feliz. Fala: meu irmão, você vai fazer quantas tatuagens você quer fazer. Fez uma, fez duas, fez 40. E escuta que eu não estou aqui pregando contra tatuagem. Estou falando de que a gente às vezes faz o quê? Não, vou fazer. E faz, porque acha e não satisfaz. Não é feliz. Ah não, eu fui fazer uma faculdade, fez uma. A segunda, fez outra. A terceira, e fez. E poxa, mas o que está acontecendo comigo? Eu vou conseguir dinheiro. E consegue. Trabalha, corre atrás, busca. E deu tudo. Não conseguiu. Sabe qual é o ponto? O ponto é que a verdadeira felicidade que você está buscando, você vai encontrar quando você cumprir a missão pelo qual você existe. Glorificar o nome do Senhor e ter prazer no Senhor. Exaltar o nome do Senhor e ter anseio, desejo pelo Senhor. Quando o Senhor for aquele em quem você busca satisfação plena, você o glorifica e você cumpre sua missão. Eu lhe garanto, você vai ser feliz, independente do que você estiver fazendo com profissão, tendo como status, tudo passa por isso. Mas a queda fez o quê? Nos fez deixar de olhar para o Senhor e para a glória dele. E fizemos que focamos em nós, na nossa glória, no nosso eu, no eu, narcisismo, hedonismo. Focamos em quê? Em buscar tudo, só que no lugar errado. E a palavra diz: ei, o caminho é o mesmo. Deus nos criou para a sua glória. Não viva de forma que o nome dele não seja glorificado. Porque se tu viver assim, você vai achar a infelicidade. E quando eu falo de felicidade aqui, não estou falando de ser alguém sem luta, sem crises, sem desafios. Eu estou falando essencialmente da plena satisfação em Deus. Só que a impossibilidade da missão
aponta para o quê? Não aponta apenas que o homem não tem conseguido cumprir a missão de glorificá-lo. Também não tem cumprido a missão de quê? De manifestá-lo. Porque o homem foi criado para a glória de Deus. E foi criado também para quê? Para manifestar a glória de Deus. Para que quando alguém olhe para nós, veja Deus. Quando Adão e Eva, depois da queda, se viram o quê? A nudez. Não viram beleza. Não viram mais a glória do Criador. Por quê? Porque a queda nos impede de ser ativamente pessoas que manifestam a glória de Deus. E quando pensamos no homem, pensamos em quê? Em gente ruim, na decadência, nas complicações. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que quando alguém olhe para a gente, vê a glória dele em nós. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sim, a criação foi feita para manifestar a glória do Senhor. É por isso que Cristo vai dizer: vocês são luz do mundo e sal da terra. Sim, o homem foi criado para resplandecer a glória do Criador, mas depois da queda se tornou corrupto, se tornou pecador, se tornou errante, virou alguém que é sua vida, ao invés de manifestar o Criador, manifesta a vergonha. Mas quando alguém é convertido, quando alguém é transformado pelo Evangelho, sua vida exala o bom perfume de Cristo. É por isso que, como cristãos, nós temos que fazer isso, o que é? Onde nós chegarmos e passarmos, a glória dele tem que ser manifestada, o perfume dele tem que ser exalado, o caráter dele tem que ser manifestado. Quer dizer, nós como cristãos temos o dever de cumprir esta missão. E a pergunta é: o que é que estão vendo de Deus em nós? Estão vendo alguma coisa de Deus em nós? Ou só nós mesmos? Ou só o nosso eu? Ou só nossas... O homem, depois daquilo, se tornou praticamente impossível de cumprir sua missão. E parece que Deus não é mais glorificado com as nossas loucuras, mas Deus nos criou para que a gente o glorifique. E é por isso que o Natal é importante. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Para quê? Para restaurar em nós essa imagem decaída, para restaurar em nós essa imagem que se corrompeu, para que alguém olhe para nós e veja em nós a glória do Criador, para que seu filho, para que sua esposa, para que seu esposo, para que seus amigos olhem para você e vejam a glória de Deus em você. E quarto, eu termino. Depois da queda, outra incapacidade do homem é a incapacidade de não morrer. Depois que o homem pecou, o homem se tornou incapaz de não morrer. O pecado entrou, a morte entrou. O pecado chegou, a morte é o salário do pecado. Depois que Adão e Eva caíram, a morte chega. E depois de Adão, o homem se tornou incapaz de não morrer. Tirando algumas exceções, como de Enoque e Elias, que Deus escolheu, que foram arrebatados. Todos nós, se Cristo não vier, passaremos pela morte. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. A queda tem a implicação da morte. Por que morremos? Eu sou tão jovem, era tão jovem aquela moça, meu pai e minha mãe foi tão cedo. Por que morreram? Porque a morte é o que? É consequência do pecado. Depois da queda é impossível não morrer. Mas aqui que entra o Evangelho, aqui que entra o Natal.
Por que Cristo veio? Jesus nasceu da Virgem. Jesus viveu sem pecado. E não pecando, Jesus morreu. E por que Jesus sem pecado morreu? Para que a gente que merecia morte por pecar, nele tenhamos vida. Para que a gente, por causa da ressurreição de Cristo, naquele grande dia, também ouviremos a voz do Senhor e ressuscitaremos. Porque assim como Cristo ressurgiu em Cristo, nós também podemos ressuscitar. Então a morte que vem pelo pecado foi vencida por Cristo na ressurreição. Porém, só viverá essa vida ressuscitada, essa nova vida, essa nova criação, quem está em Cristo. Quem está em Cristo, ainda que morto, ressuscitará. Cristo é a vitória sobre a morte. Cristo é a vitória sobre a queda, sobre as implicações da queda. Por isso, tudo aquilo que a queda trouxe para a gente, se estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Se estamos em Cristo, podemos nele ser felizes. Se estamos em Cristo, podemos nele ter comunhão com o Pai. Se estamos em Cristo, podemos nele cumprir a missão. Se estamos em Cristo, podemos nele vencer o pecado. Sem Cristo, o pós-queda é derrotados pelo pecado. Sem Cristo, o pós-queda é sem comunhão com Deus. Sem Cristo, o pós-queda é condenados à morte. Sem Cristo, o pós-queda é aí impossibilidade de cumprir a missão. Mas com Cristo, o pós-queda, somos regenerados, novas criaturas. O pecado não mais nos domina, somos livres em Cristo. Com Cristo, o pós-queda, podemos ter comunhão com o Pai, porque o véu do templo se rasgou e todos podem ter acesso a Ele. E mais do que isso, somos agora a morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele mora em nós. Depois da queda, em Cristo, podemos cumprir a missão. A nossa vida o glorifica, a nossa vida o exalta. Com Cristo, pós-queda, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo nós temos vida. Por isso, rendamos a Cristo, convertemos a Cristo, rendamos ao Evangelho, porque aquilo que estamos buscando como ser humano, só Cristo poderá satisfazer. Olhe para Jesus, deseje a Cristo e se renda a Cristo. E aquilo que a queda trouxe para a gente, em Cristo viveremos uma nova vida. Em Cristo viveremos uma vida e vida em abundância. Coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus. E eu lhe pergunto, você está em Cristo? Você já se converteu ao Evangelho? Você já se entregou a esse Cristo que nesses dias como ontem, estamos celebrando? Jesus morreu por nós e nasceu como o que é? Como a resposta, ou então como o plano de Deus para essa queda de Adão e Eva. A queda não pegou Deus de surpresa. Deus já havia planejado a nossa restauração, redenção. E é por isso que Ele nasceu. É por isso que celebramos o Natal. Porque no Natal Cristo nasce. E por que Ele nasce? Com a intenção de nos tornar livres do
pecado. É por isso que Ele morre. Por que é que Ele morre? Com a intenção de nos devolver a comunhão com o Pai. É por isso que Ele morre. Mas morreu por quê? Com a intenção de nos fazer ter o quê? A verdadeira felicidade, onde cumprimos a missão de glorificar ao Pai. E quanto mais o glorificamos, mais felizes somos. Ele morreu porque morreu, para que a morte não tenha poder sobre nós, para que naquele grande dia, ainda que estivéssemos mortos, nele hamos de ressuscitar. Só Cristo, só em Cristo temos poder para sermos mais do que vencedores e vencemos as consequências da queda. Feche seus olhos, por gentileza. Pode cantar. Aleluia. Nesse lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tem alguém aqui esta noite que ainda não entregou sua vida para Cristo e quer fazer isso neste momento? Ou alguém que está aqui que já entregou sua vida para Cristo e acabou se afastando dos caminhos de Cristo e nesta noite quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui? Levante sua mão, por gentileza, me dê um sinal. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente, por gentileza. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Só em Cristo. É só em Cristo. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança. Aqui a segunda pessoa. Aplauda o Senhor. Se eu me humilhar. Onde está a terceira pessoa? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, ninguém está isento disso. Por mais legal que você seja, estamos debaixo da natureza adâmica. Mas se estivermos em Cristo,
Em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo somos novas pessoas. Por isso, vem para Cristo. Corra para Cristo, volte para Cristo, aceite o Cristo, porque só em Cristo seremos mais do que vencedores. Só em Cristo poderemos vencer o pecado. Só em Cristo teremos comunhão com o Pai. Só em Cristo seremos felizes de verdade. E só em Cristo venceremos a morte. Ele convoca você esta noite. Onde está essa pessoa que vai voltar para Cristo ou aceitá-lo como o Senhor da sua vida? Tem mais alguém? Aleluia. Como é que é seu nome, minha irmã? Tem mais alguém? Olha, está vindo, aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Meu clamor. Eu preciso terminar. Você tem ali mais 10 segundos. Essa é a oportunidade. Este último domingo do ano é sua oportunidade. Cristo Jesus quer dar-lhe nova vida, nova identidade, a identidade de filhos e filhas de Deus. Tem mais alguém? Se me humilhar. Amém. Glória a Deus. Minha irmã, como é seu nome? Maria. Você está voltando a Cristo ou está se convertendo a Jesus? Está se convertendo? Uau. O casal, eu vou ver um aqui. Como é seu nome? Rosinei. Josinei. Está se convertendo ou voltando para Cristo? Se convertendo. Olha, que bênção. E tu, meu querido, como é seu nome? Romildo. Voltando ou se convertendo? Voltando. Que bênção. Seja muito bem-vindo. Vamos orar por eles, igreja. Estende sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus. Seus nomes no livro da vida. 2 se convertendo, 1 voltando para os seus caminhos. Espírito Santo, trabalhe em seus interiores a regeneração. Faça sua obra neles. Muda suas histórias.